Uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia. Bom dia. São 7h01. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje, 23 de agosto de 2025. É com muita alegria que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados das 7 às 8 horas, aqui na Rádio Chapecó FM 100.1. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense, e pertencentes à 12ª URE, União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O programa de hoje traz o tema Caridade Moral e Caridade Espiritual, claro, segundo o Espiritismo. E nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode ver, ouvir e enviar a sua pergunta, sua colaboração ou ainda sugestão de tema que gostaria que tratássemos aqui. Ou enviar a sua pergunta também através do WhatsApp 2049 1212. O convite é conheça nossas redes sociais. Hora Espírita Chapecó. Estamos no Facebook, YouTube e Instagram. Então lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e região e poderá ver os temas dos próximos programas. Os programas também estão disponíveis em áudio nas plataformas streaming da Spotify e Deezer. É Hora Espírita Chapecó. E na equipe de trabalho desta manhã, contamos com os nossos amigos, o Hermínio, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Hermínio. Bom dia, Mauri. Bom dia, Kleber. Bom dia, Carlos, nosso operador de mesa. E bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, Kleber, que também é da Associação Espírita Amor e Caridade, da Gotas de Luz. Muito bom dia, Mauri, Hermínio, Carlos e a todos que nos acompanham. É uma imensa alegria estarmos aqui reunidos hoje. E o Carlos, nosso hoje que está coordenando todo o som aqui, também nosso bom dia. Eu sou o Mauri Tadeu, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom, antes de darmos início então à nossa conversa, queremos registrar nosso agradecimento a todos aqueles que contribuem para esse programa possa ir ao ar todas as semanas. Aos nossos amigos que colaboram, de forma anônima e aos patrocinadores Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon, ao qual pedimos licença para ouvirmos o seu recado. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações.
A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 493323189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. 7h06, estamos apresentando o programa Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó FM e o tema de hoje é caridade moral e caridade espiritual, segundo o Espiritismo. A caridade é um conceito amplo que engloba tanto ações materiais quanto morais. A caridade material refere-se ao auxílio com bens materiais. Já a caridade moral envolve ações como oferecer apoio emocional e espiritual, promovendo o crescimento pessoal e a evolução moral. Ambas são importantes e se complementam. No Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? A resposta dos espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É sobre caridade que iremos falar hoje no Hora Espírita. Para começarmos, Hermínio, qual a diferença, por favor, entre caridade material e caridade moral? Bem, como já antecipado nessa mensagem de abertura, a caridade é o exercício do amor puro e desinteressado. Então, nós podemos exercer a caridade por diversas formas, alcançando recursos materiais, porque ainda há muitas pessoas que, por uma ou por outra razão, não possuem teto, não possuem alimento, não possuem a saúde e precisam, então, de comida, de roupa, de medicamento, de local para morar. Muitas pessoas precisam de um ato de caridade eventual numa situação passageira, né? Um auxílio passageiro, como nós vemos muitas vezes as pessoas pedindo auxílio para determinado objetivo específico, que também daí seria a caridade moral, material. Mas nós temos também a caridade moral, que é acessível a todos. É possível a todos, inclusive aqueles que são desprovidos de recursos materiais para praticar a caridade material. Moral. Não, material. Para praticar a caridade material. A caridade moral, ela pode ser prestada em forma de apoio, em forma de acompanhamento a uma pessoa que está doente, alguém que está preso, alguém que está na solidão, alguém que precisa de uma oração, alguém que precisa, de alguma forma, de alguma espécie de conselho. Inclusive, olha só, o Espiritismo nos diz que, na esfera espírita, a maior caridade é a divulgação da doutrina espírita. Isso poderia parecer uma pretensão do Espiritismo, né? Dizer que a maior caridade seria a divulgação da doutrina espírita, dentro do contexto espírita. Mas não é. A divulgação da doutrina espírita é muito importante, assim como de outras religiões. Vamos aqui também ampliar isto, porque nós respeitamos todas as religiões e reconhecemos a importância de todas. Mas na esfera espírita. Por que a divulgação da doutrina espírita é a maior caridade?
Porque a doutrina espírita, ela capacita as pessoas para lidarem com os seus problemas, os seus enfrentamentos, num horizonte muito mais amplo, num horizonte de compreensão, de entendimento do porquê as coisas estão acontecendo e do que a pessoa precisa fazer para sair daquela esfera de sofrimento moral, espiritual que muitas vezes está submetida. E a pessoa que se capacita espiritualmente, ela não só se prepara para o enfrentamento desses problemas, mas para a compreensão de fatos maiores e fatais que virão. Por exemplo, a morte, né? Todos nós sabemos que o nosso rumo, fisicamente falando, é chegar à finitude. O espírito é infinito e sobreviverá ao corpo e virá em outras existências. Mas essa passagem, essa ruptura para com o corpo preocupa muito as pessoas. Preocupa sobremaneira. Tem pessoas que têm verdadeiro pavor de pensar que um dia morrerão fisicamente. E o Espiritismo capacita para a compreensão do que isso significa, para a preparação no sentido de entender como um fato natural, certo? E de não ficar se preocupando com algo que será fatal. Se preocupe ou não, esse momento virá. Mas virá muito mais tranquilamente, virá muito mais serenamente e sem perda de tempo precedente, sem a preocupação, se a pessoa tiver uma compreensão disso. Então, a divulgação do Espiritismo prepara as pessoas, capacita as pessoas espiritualmente para esse entendimento, inclusive para saber o que virá depois e ter a certeza de que virá depois, ou seja, que a morte física não é o fim de tudo. Então, a caridade moral, ela leva mais para o lado da compreensão dos sentimentos, para o lado da compreensão das preocupações, para o lado da preocupação das pessoas com as grandes questões da sua existência também. Muito bem. E Kleber, qual seria então a importância para quem faz e quem recebe essa caridade? Perfeitamente. Aqui o Hermínio coloca muito bem, né, a diferença entre uma e outra caridade, tanto a material como a moral, e até pegando um gancho dessa primeira questão e já fazendo uma introdução na segunda questão, a caridade material, ela é essa caridade que muitas vezes ela vem mais fácil de ser percebida por todos nós, né? Através de um apelo, através de uma própria observação da situação difícil em que determinada pessoa ou um grupo de pessoas, uma coletividade está passando. E a caridade moral, ela muitas vezes ela exige um grau de atenção um pouquinho maior, né? Ela exige muitas vezes que nós paremos um pouco o movimento da nossa rotina, que por vezes é bastante corrida, para poder observar essa necessidade. Porque a caridade material, muitas vezes, ela grita aos olhos, mas essa caridade moral, que é esse apoio, que é esse auxílio numa questão de um sentimento, numa questão de uma tristeza, de uma depressão, de um esclarecimento, para que nós consigamos perceber e agir, nós precisamos ter a percepção, né? E então, é interessante a gente pensar nas diferenças de uma e outra e, de forma prática, como identificá-las para que nós possamos, então, agir. E aí, na questão da ação, né, a importância, né, para quem realiza e para quem recebe a caridade. Nós vivemos em sociedade, né? E, segundo a doutrina espírita, o próprio Livro dos Espíritos, o grande objetivo da encarnação na Terra é para que nós possamos desenvolver o progresso espiritual e para que nós possamos cumprir com a cabe que toca cada um de nós dentro do contexto da criação, seguindo com aquilo que Deus determinou para cada um de nós, auxiliando na sociedade, né? E aí a caridade ela vem
com uma grande importância, no sentido de que aquele que realiza a caridade, ele está cumprindo também o seu papel diante da vontade de Deus, vendo a necessidade, seja ela material, seja ela moral, e auxiliando, vivendo num regime de solidariedade. Para quem recebe essa caridade, é uma oportunidade que ela tem de receber um pouco de alívio, né? De dividir um pouquinho aquela carga de dificuldade e aflição que ela está vivendo. Por exemplo, imaginemos que você está caminhando sob um sol ardente, né? E você caminha algumas horas sentindo o extremo do calor, sentindo sede, sentindo cansaço, e lá adiante você se depara com uma árvore frondosa, frutífera. E aí você vai e se recolhe à sombra dessa árvore. E aí você colhe o fruto para se alimentar. Naquele momento, a árvore é a representação da caridade com a sua sombra, com o seu fruto, né? E aquela pessoa que está caminhando naquele trajeto difícil, árduo, ela recebe o conforto e o consolo e o estímulo para ela continuar a sua caminhada. Então, a ação da caridade para quem recebe é essa oportunidade que nós recebemos de, podendo oferecer algo em benefício do nosso semelhante, nós lançamos mão dessa possibilidade, desse conhecimento, desse recurso, e estende ao semelhante, que vai receber então aquele apoio naquele momento, né, para que ele possa ter um estímulo, para que ele possa continuar a sua caminhada enfrentando as dificuldades, né? Então, se nós pensarmos assim, a vida em sociedade, se todos pensássemos assim, se todas as pessoas agissem assim, a vida em sociedade, ela apresentaria um aspecto menos difícil, de menor sofrimento, porque estaríamos mutuamente nos ajudando. A solidariedade seria o principal sentimento, talvez, assim, que movesse as pessoas, né, umas ajudando as outras. Eu gostaria de ressaltar algo que o Kleber colocou, que acima de um dever, a caridade é uma oportunidade que surge na vida da pessoa para ela evoluir. Eu sempre falo que, e já talvez estejam cansados de ouvir, mas repito, que o mais necessitado não é aquele que toca a campainha pedindo pão. O mais necessitado, na maioria das vezes, é aquele que abre a porta. A espiritualidade muitas vezes intui um mendigo, um necessitado, vai lá e toca a campainha para ver se essa pessoa sai do seu conforto, sai da sua zona de isolamento, de individualismo, e percebe que há oportunidade de ajudar, de fazer outras pessoas felizes ou minorar-lhes o sofrimento. E muitas pessoas pensam assim, mas esse problema eu pago imposto já. Esse problema das pessoas que estão necessitadas é do governo. Amigo, vos digo que, se o governo fizesse tudo, como nós iríamos ter a oportunidade de praticar a caridade? Porque a caridade objetiva uma modificação espiritual rumo à evolução. A oportunidade da caridade é uma porta que se abre para que nós consigamos evoluir ao aperfeiçoamento, porque se torna um ato de amor. E muitas vezes até falávamos antes aqui que é um tema delicado, mas nós passamos por pequenos dramas de, por exemplo, no semáforo, está lá uma pessoa pedindo um auxílio material, certo? E aí a gente fica naquele drama. Será que precisa mesmo ou será que é para alimentar a ociosidade? Será que tem fome ou é para se drogar? Nós passamos por esses dramas. Muitas vezes a gente vê claramente que é um necessitado realmente por uma questão física que você vê, pela idade da pessoa que está aí. Outras vezes se vê que realmente é alguém que está se dedicando ao ócio e querendo sobreviver daquela atividade. E muitas vezes dar o material ali naquele ato não é algo muito caritativo, porque você está alimentando isso. Agora, na dúvida, faça a doação.
Na dúvida, faça. Por quê? Porque importa o ato que você está fazendo para você. O mau uso que eventualmente venha a ser feito por aquele que aparentemente necessita e vá fazer esse mau uso, é problema dele. Mas você cumpriu o teu ato com amor. Perfeito, porque a ideia, não ideia, mas um dos objetivos da caridade, da ação caridosa, no seu amplo aspecto, é o desenvolvimento do ser humano, daquele que pratica e daquele que recebe, né? Porque aquele que pratica, ele está se enchendo de um sentimento chamado de piedade, quando ele se compadece da dificuldade alheia. Então, esse sentimento, ele vai potencializar a caridade. A caridade é o ato, digamos assim, é a ação. A piedade é o sentimento que vai dar ensejo para que a caridade se realize. E cada vez que nós nos compadecemos da dor, da dificuldade, da situação alheia, nós estamos gerando em torno de nós um estímulo para o desenvolvimento das virtudes da alma, que esse é o objetivo. O desenvolvimento moral, ele é o desenvolvimento das virtudes que estão em potencial dentro de cada um de nós. E é isso que Jesus nos chama a prática, né? Através dos seus ensinamentos e através da sua vivência, das suas ações práticas do dia a dia. Jesus não acumulava bens materiais. Jesus estava sempre indo ao encontro das dores, das aflições e das dificuldades, mostrando para nós, esse é o caminho, né? Mas a gente se preocupa muitas vezes com o imediatismo da vida, né? Então a gente procura atender os objetivos de ordem mais pessoal, correndo atrás da máquina, como se fala no popular, né? E acaba esquecendo muitas vezes de olhar para se encher de piedade para com as dores alheias, né? Então, quando a gente se compadece do sofrimento alheio, nós estamos realmente desenvolvendo virtudes. E quando nós recebemos a caridade de outras pessoas, porque não é porque a pessoa tem uma condição econômica estável, ela não é dependente da caridade alheia. Quando nós recebemos a caridade alheia, em qualquer aspecto que seja, nós estamos desenvolvendo humildade, reconhecimento, gratidão, outras virtudes indispensáveis para o nosso progresso. O Espírito São Vicente de Paula, na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde fala das leis morais, ele fala que Deus coloca na vida do espírito, tanto encarnado como na erraticidade, quanto no plano espiritual, ele coloca espíritos que estão numa condição evolutiva superior e inferior a nós. Ou seja, sempre nós temos, no âmbito da nossa convivência, encarnados ou desencarnados, espíritos superiores e inferiores no aspecto do desenvolvimento espiritual, né? Para que isso? Para que os espíritos que estão num desenvolvimento superior, num progresso moral um pouco mais avançado, eles nos ajudem a progredir. E nós, né, por nossa vez, possamos ajudar aqueles que estão caminhando conosco numa condição um pouquinho mais atrasada no ponto de vista do desenvolvimento espiritual ou moral, né? Então, a lei de solidariedade impera nesse contexto. Então, veja a importância, né? Deus, ele faz com que nós possamos estar recebendo e realizando o auxílio uns aos outros de modo contínuo. E qual é a caridade mais difícil de fazer e por quê, Hermínio? A caridade moral. Caridade moral porque a material, você pode doar o que te sobra eventualmente, né? Você pode doar sem expressar um sentimento propriamente. Agora, a moral exige uma doação da alma. A caridade moral, como por exemplo o perdão. O perdão é uma das mais difíceis caridades. A pessoa conseguir não esquecer, mas neutralizar o sentimento negativo de determinado ato pelo qual se achou prejudicado é muito difícil. E é tão difícil que a gente vê que alguns espíritos levam isso por séculos, muitas vezes até por milênios, esses sentimentos, e ficam presos àquele ressentimento, àquela dor, porque não conseguem perdoar. Não conseguem em razão do orgulho,
Então, o perdão exige também uma dose de humildade e amor. E esses espíritos, muitas vezes, não têm essa condição ainda. Por isso, aquela passagem de Jesus: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás na caminhada, né? Faça o mais rápido possível, porque quanto antes você conseguir perdoar, antes você terá se libertado desse grilhão do ressentimento, do ódio, e conseguido prosseguir na estrada da evolução. Porque se esse sentimento chegar a se cristalizar, a se consolidar, muito mais difícil é. Então, a caridade moral é mais difícil de ser exercida. É claro, existem pessoas que são tão apegadas ao material que qualquer dispêndio do que é seu lhe causa uma dor enorme. É como se estivesse perdendo uma parte do corpo, né? E para ele é difícil, mas de regra, para a maioria, é mais fácil dar um pão, um medicamento, do que propriamente perdoar ao seu inimigo. E olha, eu estava vendo aqui, fundamento do Evangelho. Para o Espiritismo, a caridade é a síntese dos ensinamentos de Jesus. A síntese. E a base para a regeneração e perfeição da alma. É porque a caridade moral, né, ela exige de cada um de nós um esforço bastante grande, muitas vezes, né, para a gente superar entraves nossos próprios, né, de você deixar de olhar para você, como nós comentávamos anteriormente, deixar de olhar para mim, para as minhas necessidades, para os meus objetivos, né, para os meus familiares, muitas vezes, para poder olhar para outra pessoa, né, para poder doar, não coisas muitas vezes, falando da caridade moral, mas me doar em benefício, em auxílio a outra pessoa. Então, exige, de fato, né, um desprendimento de si mesmo. Né? Isso é um desafio, né? Eu deixar de buscar as coisas que vão ser úteis para mim, para poder parar uma hora, 2 horas, um dia da minha vida, para mim poder auxiliar aquela pessoa. Isso também é uma questão difícil de se realizar. Nós estamos na vida, muitas vezes, e aí eu acho esse um ponto importante a gente frisar, né? Movidos pelos interesses pessoais. Quase não temos disposição para olhar as necessidades alheias, né? Então, às vezes é mais fácil, de fato, você colocar a mão no bolso e dar alguma coisa, dar um valor, dar algo material para você se livrar daquela situação e seguir a sua vida adiante, do que você, de fato, parar e conversar com essa pessoa. Mesmo que você vá materialmente ajudá-la, você parar e olhar para aquela pessoa, para que você possa ouvi-la, ver qual é a situação real da vida dela, qual é o contexto de vida. Muitas vezes essa ação que você realizou para com a pessoa, vai valer mais do que aquele recurso que você deu para ela. Ela se sentiu vista, ela se sentiu amada naquele momento, né? Então você fez o que seria a caridade completa. Você auxiliou a necessidade do estômago, da vestimenta, da necessidade material, mas você fez a caridade moral de ouvi-la, de observá-la, de estimulá-la com uma palavra de confiança, de fé, de perseverança no bem. E aí vem aquela máxima de Paulo, né? Mesmo que eu falasse a língua dos anjos, sem amor nada valeria. Mesmo que eu desse meu corpo entregasse meu corpo para ser queimado, sem amor nada me adiantaria. Mas, Mauri, eu esqueci antes, mas ainda é oportuno. O Kleber falou antes uma palavra-chave para a caridade moral: percepção. Manter-se perceptivo, disposto a detectar o sofrimento ou a oportunidade para a prática. E se nós formos perceptivos, nós vamos ver que todos os dias nos aparecem inúmeras oportunidades para a prática da caridade moral. Por exemplo, no teu trabalho,
Quantos colegas que estão ao teu lado, muitas vezes com problema, e você não percebe? O respeito, além da conta, às vezes, pelo chefe, que nem sempre é tão compreensivo, ou o chefe pelo seu subordinado. Mais que isso, e principalmente nas funções públicas, o atendimento que o funcionário dispensa ao cidadão. Quando esse funcionário vai além do seu simples dever e doa algo de si para ajudar realmente a resolver aquele problema. Porque é muito fácil assim, deu às 18, meu horário terminou e tem gente na fila e eu vou embora, volta amanhã. Ou então dá uma enrolada lá no cidadão e diz, não, o senhor vai ter que voltar daqui uma semana. Quando mais 5 minutos poderia resolver aquele problema que muitas vezes está afligindo aquela pessoa. Então a caridade moral tem muito isso, dar além do simples dever. Dar além do simples dever. E olha isso em todas as áreas, na área da saúde, na área da educação, na área do direito, na área da pedagogia, em todos os sentidos. Você doa um pouco de si além do teu dever para ajudar, para auxiliar. Isto é caridade moral e todos os dias pode ser praticado. Casas espíritas têm isso, né? Tem. As casas espíritas, elas oferecem ali, né, todo um suporte, tanto na questão do esclarecimento, com relação àquilo que o Hermínio falava lá no início do nosso programa, sobre a informação, A capacitação. a informação do que é a vida, né, o direcionamento da vida na Terra e no plano espiritual, mas o acolhimento, o atendimento fraterno, espiritual, que às vezes a gente chega lá com uma dor moral, com uma aflição e recebe ali a figura de uma pessoa que vai nos orientar, que vai nos acalmar, que vai nos dar um novo ânimo, né? E também eu gostaria de destacar, assim, vindo de encontro com o que o Hermínio comenta, caridade, né? A caridade moral, às vezes, ela vai ser exercida em não perturbarmos as outras pessoas. Né? Às vezes você frear uma palavra ofensiva, às vezes você não emitir uma opinião que daqui a pouco vai gerar um sentimento ali de raiva, né? Então ter um tato para conversar, acordar de manhã, por exemplo, e ao invés de você reclamar com a pessoa que convive com você, porque tem que acordar, porque tem que ir trabalhar, porque queria ficar ali dormindo, você agradecer, sorrir, você gerar no ambiente onde você está uma energia mais otimista, né? Isso também é caridade, né? A gente vai fazendo com que as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa convivência, elas sejam envolvidas também por esse pensamento e sentimento otimista, de fé, né? de alegria, de confiança. Então, se pensarmos na influência que nós temos nos ambientes onde nós estamos, nós poderemos ser caridosos ou descaridosos. Né? Do contrário, se eu sou uma pessoa pessimista, que fico reclamando, que fico criticando, que fico falando mal, eu estou fazendo um trabalho de desconstruir a caridade naquele espaço. Contaminando as pessoas com esses maus sentimentos. Perfeito. Então, se eu tento perceber isso e me esforçar para diminuir isso gradativamente, né, daqui a pouco nós seremos pessoas que seremos lembrados, né, onde passarmos, né, pela simpatia que nós estimulamos nos outros, né? Também é caridade moral. O Hermínio falou aí, é interessante, às vezes um chefe, né, não ouve o funcionário, né? Então, às vezes o funcionário nem quer aumento, ele quer uma atenção e uma ajuda para talvez resolver um problema que ele sozinho não consegue. Então, ouvidos, né, para ouvir. Eu fico pensando dentro da nossa sociedade hoje, diferentemente de alguns anos atrás, não muito tempo atrás, né? A gente não fala mais com as pessoas. Esses negocinhos aí que tu tem na mão aí, ó, esses celulares, essas coisas, tiraram muito o foco dos nossos olhos para as pessoas, para os olhos das outras pessoas. Os nossos olhos estão voltados para esse aparelhinho, caminhando.
Tem gente no trânsito, né? Andando no trânsito, olhando o celular, cara. Aí tu vai num local público, uma feira, digamos, de produtos naturais aqui em Chapecó, ou numa, sei lá, farmácia, supermercado. Você já vai de cabeça baixa no lugar que tu precisa, nem cumprimenta, esbarra com as pessoas, nem vê. Às vezes pode ter um amigo ali perto, não viu. Né? Por quê? Porque tu tá concentrado, acostumado a baixar a cabeça. Porque olhar o celular é baixar a cabeça. Não vão dizer que é erguer a cabeça. É baixar. E você está baixando a cabeça. Tem gente já com problemas, né? No pescoço, problema de rigidez ali e tal, e não sabe por quê. Por quê? Fica 7 a 10 horas olhando para baixo. Então, aí eu lembro pessoas assim, os centros espíritas que têm essas atendimento fraterno, né? As pessoas vão lá, tem gente com ouvidos para ouvir, isso é importante. Às vezes tem outros locais, né? Eu não sei aonde, mas que também as pessoas são receptivas em ouvir, né? Então, e nós, como vocês disseram, que sejamos ouvidos de ouvir, mas primeiro tem que ter os olhos de ver, para aí perceber que a outra pessoa precisa. Muito bem. Temos um convite aqui, ó. Dia 6 de setembro, no Clube de Tiro, Caça e Pesca Caramuru, teremos Conferência Espírita de Santa Catarina, aqui em Chapecó, então. É uma promoção da Federação Espírita Catarinense e a 12ª URI. Começa às 8h30 da manhã, claro, e vai até às 18 horas. As inscrições, quem quiser fazer, é a seguinte, ó. Em todas as casas espíritas tem um QR Code e o link. E também tem nas redes sociais, que a gente já citou, né? Procura ou Federação Espírita Catarinense, ou as casas, ou a própria URI. Todos têm esse QR Code. E o que nós vamos apresentar lá, né? Nós teremos palestrantes que vêm de Manaus, Porto Alegre, Minas, Rio de Janeiro e Goiás. Os palestrantes, Adeilson Salles, Vinícius Lousada, o Vitor Hugo, o menino. Ele tem esse apelido porque desde os 15 anos ele é palestrante. Ele hoje tem 22 anos. A Ana Tereza Camesmie e o Vicente Pessoa. Repetindo, dia 6 de setembro, no Clube de Tiro, Caça e Pesca Caramuru, das 8h30 às 18 horas. Espera-se uns 700 pessoas. E as inscrições... o lote aquele de R$45 já foi. Eram 200 inscrições. Então o valor é R$55 e você tem que fazer a inscrição através do site da Federação Espírita Catarinense. O tema básico lá vai ser a Justiça Divina segundo o Espiritismo, em comemoração aos 160 anos do livro O Céu e o Inferno. Eu estou relendo. É maravilhoso esse livro. E aos 80 anos da Federação Espírita Catarinense. Então o convite está feito, ok? Contamos com vocês. Quem tiver dúvida, pode entrar em contato com qualquer membro das casas espíritas ou se dirigir às casas espíritas e lá você mesmo vai ser ajudado a fazer essa inscrição para você. São 7h38, 7h39 agora. Você está acompanhando o programa Hora Espírita com o tema Caridade Moral e Caridade Espiritual segundo o Espiritismo. Muitos bons dias aqui. Agradecemos a quem está nos dando. E quem está dando uma opinião aqui é a Sônia. Diz assim, ao sairmos da nossa comodidade para fazer o bem ao próximo, essa é a verdadeira caridade. Então também tem o Lucas, a Eroni, o Silvio, todos dando bom dia aos irmãos aqui, Clenir, a Sônia que já disse ali, tal, e Dacir, tem a Fabiana também que está acompanhando, Jair, Lia, um monte de gente aqui dando bom dia. Muito obrigado. Pedimos licença agora para que possamos ouvir o recado dos nossos patrocinadores, a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon.
A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram, @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim, produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189, WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Estamos de volta, 7h41. O tema hoje do Hora Espírita é caridade moral e também caridade material. Aí surgiu agora uma dúvida aí. A caridade material tem algum limite para a gente, digamos, fazer? O que Jesus nos ensinaria sobre isso? Mas daí tem a caridade moral. Tem alguma pessoa que não pode fazer ou todas as pessoas poderiam fazer a caridade moral? Vamos conversar um pouquinho mais para aprofundar esse tema. Pode começar, Kleber. Sim, então, falando da caridade material, né, e do limite para essa caridade. Lembrando que não há limite para a gente fazer caridade, porque a caridade ela precisa ser vista como um modo de vida, né? Um desprendimento que nós devemos nos esforçar para desenvolver continuamente e gradativamente. No entanto, quando nós falamos de caridade material, nós estamos falando de auxílio, né, com recursos, com coisas materiais. Então, o limite vai ser aquilo que cada um tem a possibilidade e a condição de auxiliar o seu próximo, né? Então, aqui eu lembro daquela passagem evangélica, daquela viúva que estava diante do galafilácio para fazer a sua doação. E Jesus lá observava ela junto com os seus apóstolos, né? E os apóstolos, percebendo que muitos chegavam lá e derramavam muitas moedas de ouro sobre, né, o galafilácio lá, que era o local onde recebiam as doações, ela chega e coloca poucas moedas ali, né? O valor irrisório diante daqueles outras doações. E aquilo chama a atenção dos apóstolos e Jesus traz um ensinamento. Jesus diz que ela, em verdade, doa muito mais do que aqueles outros que trouxeram muitas moedas de ouro ali, porque ela tirou do necessário. Ela gerou ali um esforço, ela tirando um pouquinho daquilo que seria útil para ela, para ajudar o próximo. Então, o limite cabe a cada um de nós ver o que a gente pode doar, mas quando nós estamos abrindo mão de algo para ajudar o nosso próximo, do ponto de vista material aqui falando, né, nós estamos atendendo aos ensinamentos e à orientação do Cristo, né? Então, o limite é aquilo que nós podemos doar. A reflexão que cabe aqui é o que nós estamos doando. Ela é apenas aquele supérfluo que eu não iria usar? Aquela roupa que eu estou doando é aquele calçado que está furado, que está estragado, que eu iria descartar? Ou eu estou pegando daqui a pouco algo, porque eu me compadeço com a situação daquele que eu vejo e tiro um calçado dos meus pés para dar para essa pessoa? Eu tiro um casaco do meu corpo para dar para aquela pessoa. Então, quanto maior for o esforço que a gente realiza no encontro do próximo para fazer a caridade, maior também vai ser o nosso mérito, podemos assim dizer. Isso do ponto de vista material. Na caridade moral, o limite é menor ainda, né? Todos podem praticar. Todos podem praticar, todos
terão oportunidades frequentes de praticar, como falamos antes, né? Aí algumas pessoas pensam assim, poxa, mas eu tô aqui indisposto, eu não vou porque eu tenho dor no pé, eu não vou porque estou de mau humor, eu não vou porque eu tive uma perda. Estou cansado. Tem uma frase que eu não lembro a quem atribuir, mas que diz assim, um amigo me chamou para consolá-lo. Eu guardei minha própria dor no bolso e fui. Certamente quando voltou, aquela dor no bolso havia sumido. Que muitas vezes nós ficamos ali supervalorizando a nossa dor, o nosso sofrimento. Quando nós vemos o sofrimento do outro e vamos em auxílio desse sofrimento, o nosso ser reduz, fica tão pequeno e às vezes até some. Às vezes até desaparece. Porque aquele nosso sofrimento está em razão da vibração que estamos produzindo aí naquela acomodação, naquele mau humor, naquele mau sentimento. A hora que nós saímos disso, acabou a dor, acabou a depressão, acabou a tristeza. Então, não há limites para a caridade moral. Mas aí vem a seguinte indagação. Fazer caridade moral é sempre dar razão, é sempre passar a mão na cabeça, é sempre tolerar? Agradar? Agradar? Não. Muitas vezes é com carinho, com respeito, mas conversar francamente com a pessoa que precisa também, vamos colocar entre aspas, cair na real, né? E você tem que dar real para ela, olha, esse caminho que você está trilhando ali e tal, você está dando atenção para essa pessoa, você está ali na intenção não de censurá-la, não de julgá-la, mas de ajudá-la. E ajudá-la naquele momento é dizer para ela, com toda a delicadeza, sim, com todo o respeito, mas que ela precisa modificar algumas coisas da sua vida. Isso também é caridade, né? Porque mesmo Jesus, ele não validava todas as situações que apareciam. Com sua inigualável forma de delicadeza e habilidade e amor, mas ele dizia às pessoas o que as pessoas precisavam ouvir para se modificar. Então a caridade moral também tem a ver com isso. Mas vai repito, e não peques mais, né? Vai e não peques mais. Mas repito, isso não é um julgamento, isso não é uma censura. Isso é um ato de amor que visa ajudar aquela pessoa a perceber que ela está num caminho que fatalmente lhe causará mais sofrimento, certo? Então a caridade moral não tem limites. Obviamente que nós não podemos esperar sempre gratidão, certo? Quando se pratica a caridade, mas aquela pessoa e tal. Nem sempre a pessoa que recebe o ato caritativo é uma pessoa que já tem uma evolução capaz de reconhecer isso e de expressar pronta, isso. Né, Agora, ela talvez seja a que mais precisa, né? E várias vezes nós nos deparamos com isso. Tu vê, né? Fiz isso e a pessoa ainda virou as costas, nem agradeceu, ou então fez aquilo e tal. Isso é um problema dela, daquela pessoa. O teu dever e a tua oportunidade de praticar a caridade está cumprido. Está cumprido. E tanto na caridade material como na caridade moral, né? Quando nós nos dispomos a fazê-las, né? Quando nós nos dispomos a nos compadecer da dor e da aflição, da dificuldade alheia e ir ao encontro, nós vamos gerando uma maior simpatia da nossa presença junto às pessoas e junto aos espíritos. Quanto mais nós estamos trabalhando no bem, quanto nós estamos sendo instrumentos do bem na vida das outras pessoas, mais nós estamos também gerando o próprio bem na nossa vida, estamos recebendo, criando um vínculo vibracional, uma vibração de ordem mais elevada que nos sintoniza com a espiritualidade superior. E isso é importante. Porque quando nós começamos a estabelecer uma vibração mais elevada, estabelecemos esse contato por consequência com os benfeitores espirituais, nós estamos sendo, de certa maneira,
amparados, envolvidos numa energia toda boa, toda positiva. E aí nós vamos aprendendo através do amor, como se fala, aprende pela dor ou pelo amor. Quando nós nos dispomos a servir no bem, a fazer o bem para o nosso semelhante, nós estamos desenvolvendo aprendizados importantes amando. Do contrário, quando eu me posiciono de modo egoísta na vida, sem olhar para o próximo, nós vamos encontrar as dificuldades que poderiam ter sido não vivenciadas por cada um de nós, justamente para fazer com que o coração aprenda a se sensibilizar diante das dores alheias. Então eu sofro mais para que o meu coração se amoleça, entre aspas, para que eu possa olhar para o outro que também sofre, e aí gerar a empatia necessária. Mas se eu já desenvolvo essa empatia, quando eu olho para o outro, então dispensa que eu tenha que sofrer o que ele sofre para me entender o que ele está passando. E aí é a chave da caridade, né? Quando você auxilia, você está desenvolvendo o amor. Esse amor te conecta com Deus, com Jesus, com os benfeitores. E assim a gente vive uma vida plena de harmonia e paz, porque nós estaremos, mesmo diante das nossas aflições e dores, tendo uma postura mais resignada, mais resiliente, com maior fé, na confiança de que aquilo é passageiro. A dificuldade é o você sair do teu comodismo, como foi dito aí pela nossa colega, né? E o que nós poderíamos dizer para a pessoa? Olha, pelo menos comece com uma atitude por dia, né? Coloca ali na tua agenda, né? Eu lembro que uma pessoa disse que estava numa fila do café no aeroporto e tinha uma senhorinha na frente, mais idosa, tal. Mas daí o cara era famoso. Aí um outro lá da fila que estava lá na frente conheceu aquele cara, e daí quando saiu de lá, veio ali, cumprimentou e tal, e todo aquele borbulho. E quando viu, ele estava na frente da senhorinha, sem querer, porque empurrou ali, né? Aí ele olhou para trás e disse, mas desculpe, pode vir. Ela disse, não, pode ficar na minha frente. Hoje eu estou começando mais cedo a fazer a minha boa ação. Entende? 7h52, renovamos o convite do dia 6 de setembro no Clube Tiro, Caça e Pesca Caramuru. Nós teremos uma conferência espírita de Santa Catarina, um evento grandioso, mais ou menos 700, 800 pessoas, promoção da FEC e 12ª URI, começa às 8h30 da manhã e vai até às 18 horas. As inscrições, para quem quer fazer, claro, tem um QR Code e link nas redes sociais das casas espíritas, na Federação Espírita Catarinense, no site, e também no site da 12ª URI. É só colocar 12ª 12 URI que você encontra. Então, ou Federação Espírita Catarinense, você encontra também. Ou nas casas espíritas de Chapecó, lá podem te ajudar a fazer lá na hora, inclusive, a sua inscrição. Teremos 5 palestrantes: Manaus, o Adeilson Salles; Porto Alegre, o Vinícius Lousada; Minas Gerais é o Vitor Hugo, o menino; Ana Tereza Camesmie, do Rio de Janeiro; e o Vicente Pessoa, de Goiás. Os temas, então, como a gente já falou antes, é a Justiça Divina segundo o Espiritismo, referente aos 160 anos do livro Céu e Inferno e 80 anos da Federação Espírita Catarinense. Então, os subtemas: o céu e o inferno como estados de consciência, a reencarnação como instrumento de evolução do ser, as penalidades e recompensas futuras, o arrependimento, expiação e reparação, e a justiça divina segundo o Espiritismo. O convite está feito. Estamos nos encaminhando então para os minutos finais do nosso programa, mas ainda dá tempo para alguns esclarecimentos. Se você não conseguiu nos acompanhar desde o começo, acesse a nossa página no Facebook ou no YouTube, Hora Espírita Chapecó, e você pode rever esse programa desde o início, né? Vamos fazer a pergunta para os dois. O que seria a verdadeira caridade? A verdadeira caridade. Voltamos para o início do nosso programa, que diz que é o exercício do amor puro
e desinteressado que se manifesta em atos, palavras e pensamentos. Então, a caridade é algo tão importante que Kardec, na sua compilação espírita, ele diz que fora da caridade não há salvação. Entendendo-se aí como salvação como evolução espiritual, e a caridade essa oportunidade para evoluirmos o caminho, né? Mas eu queria ir para uma coisa mais prática para terminarmos aqui. Bom, a caridade tem muito a ver com o amor fraternal, porque amarmos, né, o nosso cônjuge, o nosso filho, nosso pai, nossa mãe, é mais fácil, mas o amor fraternal, eu não sinto isso ainda, esse amor fraternal, então não tenho vontade de praticar a caridade. Usa a caridade como meio para desenvolver esse amor fraternal, como já disse o Kleber. Começa por algum ato. Cria aquela disciplina de que o Mauri falava, certo? Como disse antes, tem muita gente ainda precisando de comida, de teto, de medicamento. E quanto mais de apoio moral, apoio espiritual. Então começa, vai lá e faz. Abre essa porta antes que a campainha canse de tocar. A Sônia está pedindo empatia. Qual é a verdadeira na caridade moral? Eu não entendi. Empatia, qual é a verdadeira na caridade moral? Eu não entendi bem a pergunta, se ela puder repetir. Eu acho que é o você sentir realmente o que é ser perceptivo ao que a outra pessoa está passando, ao sofrimento, à necessidade da outra pessoa. E aí, nós podemos pensar na empatia como aquilo que inclusive o Mauri leu lá no início, né? A questão 886, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A empatia entra na indulgência das imperfeições. Numa vez em que eu percebo a imperfeição do outro, mas eu entendo que eu também sou um ser imperfeito, né? Então, assim, a gente vai relevando muitas coisas quando a gente observa no outro, porque a gente também carece de relevância para com as pessoas. Então, a gente se coloca no lugar do outro ali, no sentido de que todos estamos num progresso espiritual. Todos ainda temos imperfeições para serem corrigidas, né? Então, nós devemos sim pensar no outro com um pouco mais de indulgência, tolerância, né? Não sermos tão rígidos, tão críticos, né? Se colocar no lugar do outro nesse sentido. O Hermínio falou sobre pensamento, né? Caridade por pensamento. Por pensamento, a gente pode, quando eu estou limitado de ações, eu posso fazer uma oração, uma prece, uma irradiação em benefício. Eu passo por alguém na rua, vejo a situação difícil, eu peço a Deus, peço que os benfeitores espirituais possam auxiliar naquele momento, aquele ser, né? Então nós estamos envolvendo essa pessoa com um influxo energético positivo, né? E se ela estiver ali, de repente, numa faixa de vibração que possa assimilar, ela será beneficiada por essa oração que a gente emite naquele momento. Seria até uma caridade moral, né? Sim. Um pensamento positivo, uma oração, uma irradiação por si e pelos outros, né? Fazendo intervindo ali, fazendo uma intercessão, podemos dizer, junto a Deus em benefício daquela pessoa. Isso mostra compaixão. Eu passei um dia por uma rua e tinha um cara tentando se suicidar, se jogar de um prédio. Paramos o carro, começamos a mentalizar aos nossos mentores para que pudesse interferir, porque a gente não podia fazer nada. Sim. Entende? Perfeito. Aí, um monte de gente lá, olhando, e, meu Deus do céu. Então, também... Você fecha seus olhos, pede para o teu anjo da guarda, mentores, que auxiliem, né? Então, através disso, é uma caridade também. E o pensamento possui uma força inimaginável ainda para nós. E deu certo lá, tá? Que bom. Então, que bom que deu certo lá. A sua caridade foi feita. Deus ajudou e o rapaz foi resgatado. Muito bem.
muito obrigado. Nós não temos mais tempo. Kleber, muito obrigado. Nós é quem agradece aí a oportunidade e desejamos um ótimo final de semana a todos que nos acompanharam nesse programa. Hermínio, igualmente, parabéns a Chapecó, que se aproxima o seu dia, essa cidade maravilhosa que escolhemos para viver. Segunda, feriado, né, em Chapecó, comemoração do aniversário. Muito obrigado, então, ao Carlos. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Queremos dar um abraço também ao pessoal da Palmar Impermeabilizações e da Agropecuária Marcon. Muito obrigado pela audiência e até sábado que vem, nesse horário, 7 da manhã até as 8, aqui na Rádio Chapecó com a Hora Espírita. Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó.